Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Destravem 8. Nosso episódio agora está sendo incrível. Se prepare, porque no último eu falei sobre sobre crenças limitantes, mas agora eu vou falar sobre mentalidade fixa, que é a segunda trava psicológica. Vamos lá? Solta a vinheta. Mentalidade fixa é a segunda trava psicológica. Ela está presente em todos nós, né? É aquele jeito fixo e enrijecido de pensar. A pessoa com essa trava, porque é interessante porque essa tese, essa teoria, ela nasceu de uma psicóloga chamada Carol Dweck, né? No livro, por exemplo, Mindset, você pode mergulhar ainda mais um pouquinho nessa trava psicológica, onde ela propõe dois caminhos, a mentalidade de progresso e a mentalidade fixa. Na mentalidade de progresso, você olha para tudo que acontece como uma oportunidade de obter cada vez mais progresso. Você extrai e aprende o que acontece com você. Na mentalidade fixa, na verdade, ou seja, você está enrijecido de pensar, quem tem que mudar o ambiente, você terceiriza o nível de criticidade muito alto, responsabiliza tudo e todos pelo que está acontecendo. Um dos sintomas é a autopiedade, é a vitimização, ninguém te entende, ninguém te compreende, enfim. Você é tomado por um sentimento de vitimização muito grande, né? Na mentalidade fixa, o problema é o outro, nunca é você. Como na mentalidade fixa, um dos sintomas é a terceirização da culpa, ou seja, olha, o problema é o fulano, é o beltrano e assim por diante, a pessoa de mentalidade fixa, ela é desempoderada. Porque a partir da hora que eu digo que o problema é o outro, logo também a solução também está com o outro. Mas na mentalidade de progresso, que é o oposto, a pessoa tem uma autorresponsabilidade radical, onde ela diz, olha, eu sou o problema. E se eu sou o problema, a solução também pode estar comigo, ok? Outro sintoma importante da mentalidade fixa é o PLA. Significa preconceito limitador do aprendizado. Ou seja, a pessoa ela tem um preconceito que limita o aprendizado dela. Porque na mentalidade fixa, como esse preconceito limita o aprendizado, em que contexto? Cara, ele é muito novo, ele é muito velho, ele é muito baixo, ele é muito alto e assim por diante. Só que esse preconceito que te limita o aprendizado, ele limita porque esse preconceito gera julgamento. E esse julgamento faz você sentenciar e falar, pô, que conteúdo ridículo, nada a ver, já sabia, que bobeira, e não sei o quê. Estamos julgando o tempo todo. Pode perceber que a mentalidade fixa, e um dos sintomas é o PLA, aparece em tudo. Nós estamos julgando a roupa que a pessoa veste, julgando então as escolhas que ela faz, julgando como se veste, com quem anda, com quem namora, com quem deixa de namorar. E esse julgamento vai exatamente sabotando o teu aprendizado. Preconceito limitador do aprendizado. Ele fica cada vez mais fechado, mais sintetizado. Outro sintoma da mentalidade fixa, além desse preconceito que limita o aprendizado, é também o foco nas condições. A pessoa de mentalidade fixa, ela acredita que ela não consegue revolucionar a vida dela ou mudar a vida dela porque as condições são desfavoráveis. Na mentalidade fixa, o meu foco está sempre no externo, nas condições externas. E não nas condições internas, não nos recursos que eu tenho e não na decisão. Porque a maior batalha que travamos é entre condição e decisão. Na mentalidade fixa as coisas não mudam porque as condições não são favoráveis. Na mentalidade de progresso, as coisas não mudam porque eu não decidi ainda. Olha a diferença? Então, um coloca o foco na decisão, outro coloca o foco na condição. Então, esse jeito fixo, ele se mantém. E muitas pessoas estão ainda aprisionadas pela mentalidade fixa. De novo, o foco está nas condições, não na decisão. E é exatamente essa trava psicológica que vai desempoderando você, que impede você de assumir agora o protagonismo. Eu sempre falo que a sua atitude é a sua melhor estratégia. E se você tem uma atitude aonde você acredita que não faz porque as condições não lhe são favoráveis, essa atitude não é a sua melhor estratégia. Mas se você entende que você ainda não fez nada, apesar das condições, porque não decidiu de fato, aí a coisa muda. Então, imagina uma roda também de uma conversa, está com amigos ou talvez familiares. E tem aquela pessoa que ela fala com os demais e toda hora ela fala assim, pô, ninguém me entende, ninguém me compreende, sabe? Pô, é uma vitimização e uma autopiedade absurda. Isso é um dos sintomas da mentalidade fixa. A mentalidade fixa tem um lema, qual é? Pare o mundo que eu quero descer, entendeu? Ou seja, o mundo tem que se adaptar a ela. Não é ela que se adapta ao mundo, não é ela que se adapta ao contexto, não é ela que se adapta ao momento.
É o momento, o contexto e o mundo que tem que se adaptar a ela. Mas nada vai se adaptar a você. Se você não aprender a se adaptar e a ter mais flexibilidade, adaptabilidade, nada vai rolar. E olha, gente, você sabia que com o passar dos anos, a tendência é a mentalidade fixa ficar mais enrijecida? Você precisa treinar a sua mente constantemente para que ela seja orientada para progresso. Se você não treiná-la continuamente para que seja orientada para um progresso, ela vai se enrijecendo. Há uma expressão na neuropsicologia chamada de habilidade cristalizada e habilidade fluida. São duas habilidades. O que é habilidade fluida? É aquela capacidade do cérebro de aprender coisas novas, distintas, diferentes. Mas à medida que os anos vão passando, essa habilidade que quando você era mais novo era fluida, conforme os anos passam, ela fica cristalizada, ela fica enrijecida. De novo, fica fixa. A prova disso? Tenta você querer ensinar sobre tecnologia para um jovem de 15 a 20 anos. E tenta ensinar tecnologia para um idoso de 80, de 90 anos. Por exemplo, aqui, tipo um avô seu. Você vai perceber que é mais difícil. Não é porque ele não tenha a capacidade de aprender, é que está cristalizado. E por estar cristalizado, ele tende o quê? A girar e a pensar dentro do ambiente que ele já conhece. Então, habilidades cristalizadas é aquele padrão de conhecimento que está estabelecido. E você passa a ter dificuldade de sair fora desse padrão. Você pensa dentro dele, elabora dentro dele, olha o mundo apenas dentro dele. Ele está cristalizado. Isso é uma mentalidade fixa. Então, você precisa exercitar sempre isso. Como você faz isso, por exemplo? Você pode agora, um jeito de você quebrar um pouco dessa mentalidade, pega uma folha em branco e escreve 10 coisas pelas quais você é grato hoje. Só que você não vai escrever com a sua mão dominante. Você vai escrever com a sua mão que não é dominante. Por exemplo, uma mão esquerda. No meu caso, eu sou destro, não sou canhoto. Então, o que eu faço? Pego uma folha em branco e escrevo 10 coisas pelas quais sou grato, só que agora com a mão esquerda. Nessa maneira, você vai quebrando a mentalidade fixa, tá legal? Ou você vai para casa de carro, mas você faz um caminho que você nunca fez. Você vai quebrando aqueles padrões fixos, porque o cérebro, ele, assim como todo o corpo, ele segue a lei do menor esforço. Então ele quer, na verdade, poupar energia, ele quer economizar energia. E a tendência é trilhar um caminho de mentalidade fixa, tá bom? Pensa nisso com carinho, tudo aquilo que você quer, mais quer, está fora da sua zona de conforto. E olha, tem uma máxima que fala o seguinte: se eu e você pensamos iguais, alguém entre nós está a mais. Pensa nisso e até a nossa próxima Destrava em 8. A gente se encontra no topo.